Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e venho aqui trazer temas importantes para a sociedade que vocês possam esclarecer suas dúvidas. Hoje nós temos aqui um tema muito interessante que é a questão da violência contra a mulher. Lei Maria da Penha, temos muitos casos de agressão física e psicológica contra a mulher e nós trouxemos aqui uma pessoa especial para que possa estar aqui tirando as nossas dúvidas e dando apoio às mulheres em casa. Hoje eu vou apresentar aqui a doutora Angélica Giovanella. Ela é delegada da Delegacia da Mulher de Canoas e faz um trabalho excelente de atendimento à mulher aqui em Canoas e ela vai trazer para nós aqui um pouco da sua experiência, do seu trabalho e também orientar as mulheres em casa de como elas podem proteger e de como elas podem se preparar para esse tipo de situação. Deixa eu me explicar como é que funciona o atendimento da mulher quando ela procura a Delegacia da Mulher, como funciona esse procedimento de atendimento? Bom, nós atendemos na Rua Humaitá, aqui em Canoas, tá? O horário de atendimento da Delegacia da Mulher ainda é horário de expediente, 8h30 ao meio-dia, da 1h30 às 18 horas, mas nós temos um atendimento 24 horas, também contando com policiais especializados nesse atendimento na Delegacia de Pronto Atendimento aqui da cidade de Canoas, que fica na Avenida Cezefredo, mas vai ficar disponível para vocês os telefones para denúncias e também os endereços das delegacias. Essas informações já foram repassadas aqui para o Dr. Felipe. O atendimento ele é prestado a partir do momento em que essa mulher, ou nós recebemos uma denúncia, ou essa mulher chega na delegacia de polícia com alguma situação. Muitas vezes a situação demanda apenas uma orientação, não necessariamente um registro de ocorrência policial. Esse atendimento é feito por um policial que é um policial especializado, ele passa por uma qualificação para fazer esse atendimento para as mulheres vítimas de violência. A própria legislação prevê que há preferência por um atendimento de uma policial do sexo feminino, mas não há exclusividade. Nós temos também na Delegacia da Mulher policiais, homens, trabalhando nessas demandas. Uma outra questão importante aqui que nós temos dúvida, né? Justamente essa mulher que está sofrendo essa agressão física ou psicológica no lar, né? E até, às vezes, correndo risco de vida, porque a gente vê aí casos aí de crimes graves, né, que acontecem contra a mulher, de agressores, assim, maridos, namorados, ex-maridos, ex-namorados, enraivados, né, que querem vingança, né? Sim. Então, uma pergunta importante, doutora, que a gente precisa esclarecer, assim, para que as mulheres possam se proteger. Quais são as medidas protetivas de natureza judicial e na delegacia que essa mulher pode buscar para ser amparada quando está passando numa situação dessa? Sim. A medida protetiva mais comum é a medida protetiva de afastamento do lar e de haver uma restrição de contato entre vítima e agressor. Eu separei aqui para não deixar de lado nenhuma das medidas, porque são várias medidas previstas na Lei 11.340, no artigo 22. Uma delas é a suspensão ou a restrição do porte de arma. Muitas vezes a vítima traz essa informação de que o agressor, ele possui arma de fogo, registrada ou não. Quando ela faz essa referência, a partir daí, então, inicia um processo de consultas e tal para se promover essa restrição. O afastamento do lar, que eu já havia comentado, algumas proibições como a aproximação da ofendida de familiares, inclusive, então, tem essa restrição para familiares da vítima, se necessário, contato com a ofendida e familiares, frequentar determinados lugares. Aqui é importante que se leve à delegacia quais são esses lugares e qual o motivo pelo qual se restringiria, então, que esse agressor tivesse esse acesso a esse local. Prestação de alimentos provisórios ou provisionais e comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, que hoje aqui em Canoas já se tem alguns encontros já sendo promovidos pela universidade, pela UBRA. O acompanhamento psicossocial, essas são as medidas, tá? Mas as principais são essas do afastamento do lar e a questão do comparecimento, ali, da frequência em alguns determinados lugares que podem ser restringidas. Doutora, e ficamos muito preocupados com a questão da impunidade, né?
Depois que existe essa denúncia, que começa o processo, a doutora poderia dizer assim, em quais crimes em que esse agressor da mulher pode incorrer e quais os tipos de penas, os mais graves que ocorrem contra a mulher, pode esclarecer para a gente saber, a mulher quer saber em casa, mas ele fez isso, ele fez aquilo, qual será mais ou menos a média da pena e o crime que ele fez, que tipo de crime que é? Sim, os tipos de violência são a violência patrimonial, a violência sexual, a violência física, a violência psicológica, a violência... esses são os tipos de violência, são 5 formas, né? A violência psicológica, ela praticamente está presente em todas as outras práticas delitivas. O crime mais grave que nós temos no Código Penal é um crime contra a vida, que é o feminicídio. Então, a gente sabe que muitas vezes a violência doméstica inicia e ela vai subindo alguns degraus. Então, inicia com uma ofensa, com um grito, um xingamento, algumas restrições no comportamento da vítima, que começa a ter ali uma supressão da personalidade e acaba, então, ocasionando aí crimes mais graves, como a lesão corporal. Todas essas práticas delitivas, as penas são variadas. Na verdade, a questão principal na avaliação feita pela Delegacia de Polícia é a gravidade, a iminência do risco que essa vítima está sofrendo. Então, a partir daí, a gente faz uma análise técnica, jurídica, se há necessidade de um pedido de prisão. Então, uma cautelar mais restritiva, que seria, então, a prisão preventiva do suspeito por conta desse risco que essa mulher pode estar sofrendo. Perfeito, muito bom esses esclarecimentos. Doutora, a gente queria saber também, com a Lei Maria da Penha, o que mudou com relação à mulher? Quais os benefícios que a Lei Maria da Penha trouxe para a proteção à mulher? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei modelo, né? Ela é utilizada mundialmente como modelo no combate à violência doméstica. A gente sabe que muitas mudanças foram ocasionadas a partir da implementação dessa lei, embora a gente não tenha ainda efetivamente a aplicação de cada detalhe da legislação por questões sistemáticas. A Lei Maria da Penha, ela trouxe muitos benefícios, como, por exemplo, a medida protetiva de urgência, algumas previsões, inclusive agora falando do trabalho da polícia, de acompanhamento da vítima para retirada de pertences, de encaminhamento dessas pessoas que às vezes necessitam de um abrigamento, um trabalho também muito efetivo da rede. Aqui em Canoas nós temos uma rede de referência no combate à violência doméstica contra a mulher que funciona muito bem, que tem uma prestação de serviço ali que envolve toda a parte social. Então nós temos uma integração muito boa entre judiciário, polícia, Ministério Público. Então a gente consegue fazer um trabalho bastante efetivo pensando assim nessa integração entre os sistemas. Bem interessante. Agora a mulher tem um canal de proteção mais amplo, né? Isso é bem importante para dar segurança. E às vezes os homens até brincam em casa, olha a Maria da Penha e tal, tem medo, né? Porque realmente sabe que a coisa funciona, né? A prisão por Maria da Penha funciona. É uma coisa que realmente acontece na prática, né? Quando Sim. a mulher é agredida, principalmente em casos de flagrante, né? Em que o sujeito é pego em flagrante e é levado para a delegacia. Uma questão importante também para que as mulheres possam saber em casa, como a delegacia aqui em Canoas, então aqui no município de Canoas, doutora, eu gostaria que falasse para nós quais os horários de atendimento da delegacia e os locais, os endereços dessas delegacias que as mulheres podem buscar esse atendimento e também se tem telefones, canais de atendimento ao qual elas podem ligar, né, para pedir auxílio, apoio e até uma orientação, porque muitas vezes a pessoa está lá e precisa de uma orientação, precisa de uma ajuda, está psicologicamente abalada e quer saber das informações do seu direito, se é um caso realmente de prisão, se é um caso de medida protetiva ou não. Então, doutora, quais são os horários de atendimento e quais são os locais de atendimento da Delegacia da Mulher e da delegacia que possa atender essa mulher nesse tipo de caso? As delegacias aqui de Canoas, a Delegacia de Pronto Atendimento, que ela tem atendimento 24 horas, fica na Central de Polícia, na Avenida Cezefredo, deixa eu pegar o número certinho, na Avenida Cezefredo, a Zambuja, número 2730, e nós temos também um atendimento especializado da Delegacia da Mulher, que fica na rua Humaitá 1120, que é no bairro Nossa Senhora das Graças. Esse atendimento é das 8h30 ao meio-dia, das 13h30 às 18 horas.
tá? Só para complementar a questão dos flagrantes, nós temos também hoje, que é uma previsão da Lei Maria da Penha, do crime de descumprimento de medida protetiva. Também trouxe muita efetividade no combate à violência doméstica, porque a partir desse cometimento desse tipo de crime, nós conseguimos tomar algumas providências mais drásticas, a gente chama de última ratio, que seriam então esses pedidos de prisão, essas cautelares que muitas vezes restringem a liberdade e acabam tendo um efeito muito positivo na efetividade não só das medidas, mas no combate da violência. Teria, doutora, um disque denúncia para informar para a população, para qual as mulheres podem ligar ou mandar um WhatsApp? Sim, nós temos o Disque 180 e o Disque 181. O Disque 180 é uma central de atendimento, tá, da mulher. E nós temos também um telefone de denúncias da própria Delegacia da Mulher aqui de Canoas, que vai ficar aqui na tela aparecendo agora para que vocês possam nos passar informações, não necessariamente de pessoas que estejam sofrendo violência doméstica, de algum vizinho, algum conhecido, mas às vezes até mesmo para tirar uma dúvida se quem está nos assistindo não está de repente sendo submetido a algum tipo de violência. Então esse número ele também tem o WhatsApp, as mensagens podem ser enviadas ali e vão ser respondidas dentro do horário de expediente normalmente. Hoje nós vamos encerrando nosso programa, que é diário, né? Todos os dias, às 13h30, estaremos aqui com assuntos interessantes para a sociedade. Eu quero agradecer muito a doutora Giovanella, que esteve aqui e respondeu as nossas perguntas, passou orientação para a população. Nós vamos colocar aqui na nossa tela os números de WhatsApp, ao qual vocês podem tá entrando em contato com a delegacia, né, com o Disque Denúncia. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Merino Advogado, no Facebook, Professor Felipe Merino Advogado, e o nosso WhatsApp para perguntas. Vocês podem mandar aqui, 519962-262, mande a sua pergunta que a gente pode responder e tirar as dúvidas jurídicas de vocês. Um grande abraço do professor Merino e até o próximo programa. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. Eu que agradeço. E pela sua ajuda. Trouxe aqui para nós um assunto muito interessante, informativo. Sim. E de ajuda e de apoio para essas mulheres que estão passando por esse tipo de situação. Um grande abraço do professor Merino e até a próxima.